Howard estava vivo às 5h53 desta manhã. Sei o horário exato porque eu estava na janela da minha cozinha quando vi a luz da cozinha dele acender ao lado. Notei da mesma forma que você nota uma coisa familiar, sem realmente ver. Apenas registrei. Howard está acordado. Do mesmo jeito que registro isso todas as manhãs há 11 anos. Às 7h15 havia uma ambulância na entrada da garagem dele. Ele tinha 73 anos. Era saudável até onde se sabia. Ele estava com tomates para colher. Ele tinha planos. E continuo aqui nesta janela com uma xícara de chá que fiz há 1 hora e nunca bebi, pensando nas 5 coisas que o vi fazer todas as manhãs. Coisas que pareciam completamente normais. Coisas que eu mesma costumava fazer. Coisas que parei de fazer, uma por uma, depois que aprendi o que elas estavam realmente fazendo com um corpo como o meu. Como o dele. Eu sou Margarida Helena Teixeira. Tenho 83 anos. E preciso te contar o que sei. Deixe-me começar com o que a filha dele me disse quando veio à porta esta tarde. Ela ainda vestia a roupa com a qual dirigiu até aqui, casaco semiaberto, olhos vermelhos, e ficou na minha varanda revivendo a manhã, como se tentasse encontrar o momento em que poderia ter mudado o desfecho. Ele tinha se levantado no horário de costume, imediatamente, sem esperar, sem ir com calma, apenas o despertador, pés no chão, de pé. Esse era o Howard. Esse sempre foi o Howard. Ele não tinha comido nada. Disse que comeria depois. Ele sempre dizia que comeria depois. Ele teve alguns problemas no banheiro primeiro. Ela disse que ele vinha mencionando isso há semanas, aquele esforço desconfortável que ele vivia ignorando. E então ele foi direto para o lado de fora, no ar frio da manhã, e começou a carregar sacos de adubo ao longo da cerca dos fundos. Às 7h15 ele estava no chão. Ela continuava dizendo, mas ele era tão saudável, e eu continuava balançando a cabeça. Porque eu entendia, porque de fora, tudo o que o Howard fazia todas as manhãs parecia exatamente o que um homem saudável e ativo deveria fazer. Acordar cedo, trabalhar duro, manter-se ocupado, não reclamar. Cada coisa que ele fazia era algo que dizem a maioria das pessoas da sua idade que é saudável. E preciso te contar, devagar e com cuidado, por que não é. A primeira coisa, levantar-se imediatamente. Fiz isso por quase 60 anos. Minha mãe, Doroteia Alves, fazia. A mãe dela provavelmente fazia. Você abre os olhos e levanta porque há coisas a fazer, e ficar deitado não é algo que pessoas como nós fazem. Nunca me ocorreu que isso era algo que meu corpo estava negociando contra mim. Veja o que acontece enquanto você dorme, saiba você ou não. Sua frequência cardíaca cai, sua pressão arterial cai. Todo o seu sistema circulatório se acomoda em um modo mais lento e silencioso, como uma casa à noite com as luzes baixas. A cada hora de sono, seu corpo realiza um trabalho que não pode fazer em nenhum outro momento. Reparando, restaurando, trabalhando em silêncio. E quando você se levanta de repente, imediatamente, você está pedindo para que tudo isso se reverta em segundos. O sangue que se acumulou e se estabilizou precisa correr de volta para cima, o coração precisa acelerar, a pressão arterial precisa subir. E em um corpo que tem 73, 78 ou 83 anos, um corpo onde os vasos são um pouco mais rígidos, o coração um pouco menos elástico do que costumava ser, esse pico nem sempre é suave. Às vezes é demais. Às vezes, quando uma pequena placa está ali quietinha na parede de uma artéria, esse surto repentino é exatamente a pressão de que ela precisava. Eu tinha 68 anos quando me levantei rápido demais e acordei no chão, ao lado do meu criado mudo. Eu ainda estava na névoa cinzenta dos meses após a morte de Ricardo Teixeira e vinha tratando as manhãs como emergências, pulando da cama, movendo-me rápido, como se a ocupação pudesse superar o luto.
O quarto simplesmente sumiu. Num momento eu estava de pé e no outro eu estava no chão, e havia um som como de água corrente nos meus ouvidos. Não contei aos meus filhos. Eu sabia como essas conversas seriam. Apenas sentei naquele chão por um tempo, depois levantei com cuidado e comecei a me levantar de forma diferente todas as manhãs depois daquilo. Fico deitada por 2 minutos inteiros agora. Movo meus pés. Respiro. Sento na beira da cama e deixo minhas pernas balançarem antes de ficar de pé. Leva talvez 4 minutos no total, desde o momento em que abro os olhos até o momento em que estou de pé. 4 minutos. É só isso que estou pedindo para você reservar. A segunda coisa, sair de casa de estômago vazio. Howard fazia isso todas as manhãs. Eu o observava da janela, lá no jardim, antes do nascer do sol, carregando e ajoelhando e levantando, sem uma migalha de comida no corpo. Eu costumava fazer a mesma coisa. Trabalhar primeiro, comer depois. Foi assim que fomos criados. O que eu não entendi até estar bem avançada nos meus 70 anos é o que o corpo está realmente fazendo naquele momento da manhã. E o que ele precisa fazer para trabalhar com segurança. Após 8 horas de sono, seu açúcar no sangue já está no ponto mais baixo de todo o dia. Seu corpo tem funcionado com suas reservas a noite toda, e essas reservas estão quase vazias. O corpo, sendo prático, libera um pequeno surto de adrenalina no início da manhã para fazer as coisas funcionarem, para elevar a pressão arterial, para ativar o coração, para te tirar do sono. Isso já está acontecendo? Seu sistema cardiovascular já está sob tensão leve e natural. Agora adicione trabalho físico a isso. Carregar, cavar, levantar. Sua frequência cardíaca sobe. Sua pressão arterial sobe ainda mais. E não há combustível para sustentar nada disso. Em corpos mais jovens, isso é desconfortável. Em corpos mais velhos, em corpos onde o coração precisa trabalhar mais, onde as artérias não são tão flexíveis, essa combinação pode mudar de desconfortável para perigosa muito rapidamente. Mudei uma coisa e isso mudou tudo. Como algo pequeno antes de fazer qualquer esforço físico lá fora. Uma torrada com manteiga, metade de uma banana, um ovo cozido, algo quente. Não uma refeição completa, apenas o suficiente para dizer ao corpo que ele está amparado, que ele não precisa fazer isso sozinho. Comecei a fazer isso aos 71 anos, depois de uma manhã no meu próprio jardim, em que me levantei de joelhos, agarrei o poste da cerca, segurei e esperei o mundo voltar. Entrei, fiz uma torrada, sentei-me e senti a diferença em 10 minutos. Pensei naquela manhã muitas vezes hoje. Pensei se o Howard já teve uma manhã como aquela, se algo tentou avisá-lo. A terceira coisa, fazer esforço no banheiro. Quase não incluí isso porque sei como soa. Mas a filha do Howard mencionou isso na minha varanda hoje e não vou fingir que não ouvi. Ela disse que ele vinha tendo problemas há semanas, que ele mencionou algumas vezes e depois parou de mencionar, que ele simplesmente forçava todas as manhãs antes de ir para fora. Eu tinha uma vizinha na cidade anos atrás, Vera. Ela tinha 74 anos, afiada como qualquer pessoa que já conheci, e morreu no banheiro uma manhã, cerca de 3 semanas depois que seu médico tinha dito a ela que estava tudo bem. A filha dela me contou depois que Vera estava com constipação há meses. Nunca tinha mencionado na consulta. Constrangedor demais. Coisa pequena demais para fazer alarde. Não é pequeno. O esforço físico disso, o esforço sustentado e vigoroso, exerce pressão direta sobre o nervo vago que afeta a frequência cardíaca. Aumenta a pressão arterial. Em um corpo que já está mudando do sono para a vigília, já gerenciando aquele ajuste cardiovascular matinal, é mais uma demanda que algo precisa absorver. A filha dela encontrou aquela lista de compras antiga na cozinha da Vera, recortada de uma revista. Alimentos ricos em fibras. Nunca tinha sido usada. Fiz minha própria lista depois disso. Ainda está na minha geladeira.
fita desbotada, bordas amarelas, fruta no café da manhã, vegetais no jantar, água antes de qualquer outra coisa, um copo cheio em temperatura ambiente antes do chá, uma curta caminhada após as refeições quando consigo. Não é complicado, não é caro, apenas consistente. E conversei com meu médico sobre isso. Disse a palavra em voz alta no consultório. Constipação. Foi constrangedor por aproximadamente 4 segundos e então tivemos uma conversa real e ele ajustou algo na minha rotina que ajudou em uma semana. Gostaria que a Vera tivesse feito isso. Gostaria que o Howard tivesse feito isso. Quero parar aqui por um momento, porque percebo que tenho falado sobre coisas que soam clínicas. Pressão arterial, açúcar no sangue, pressão nervosa. E não quero que você perca o que estou realmente dizendo por baixo de tudo isso. O que estou realmente dizendo é isto: amanhã é quando estamos mais vulneráveis. E fomos ensinados, todos nós, por famílias e culturas e décadas de apenas continue, a tratar essa vulnerabilidade como fraqueza, a forçar a barra, a não fazer alarde. Howard não foi descuidado. Ele não foi imprudente. Ele estava fazendo exatamente o que lhe ensinaram que um homem bom e forte faz. Ele acordava cedo, trabalhava duro, não reclamava. Ele tinha 73 anos e estava naquele jardim às 6 da manhã e partiu às 8. A quarta coisa, pular a água. Esta é silenciosa. Esta não se anuncia. Mas esteve na minha mente o dia todo. Após 8 horas de sono, seu corpo está desidratado. Cada expiração tira a água de você. Seu sangue está um pouco mais espesso. Seu coração precisa trabalhar um pouco mais para bombeá-lo. A maioria das pessoas da minha idade busca o café primeiro. Eu entendo. Fiz isso por 40 anos. Há algo no cheiro de café em uma cozinha escura que parece ser a única coisa boa em estar acordada às 5 da manhã. Mas café de manhã antes da água é um diurético sobre um corpo já desidratado. Ele espessa ainda mais o sangue, eleva a frequência cardíaca ligeiramente. Novamente, em um corpo mais jovem e insignificante. Em um corpo de 75 a 80 anos, é mais uma pequena coisa que o coração precisa gerenciar em uma hora em que ele já está gerenciando várias. Beba um copo de água agora antes de qualquer outra coisa. Temperatura ambiente. Devagar. Faço isso todas as manhãs há quase 8 anos e penso nisso como a primeira coisa que faço por mim a cada dia. Não uma tarefa, não uma obrigação. Apenas um pequeno ato de cuidar do corpo que tem cuidado de mim durante a noite. O café vem depois e, honestamente, tem um gosto melhor quando não estou funcionando no vazio. A quinta coisa, o frio. A filha do Howard disse outra coisa na minha varanda, quase como um comentário lateral. Ela disse que a temperatura esta manhã estava em torno de Pneudiarsem. Ela diz que ele saiu sem casaco porque planejava se aquecer com o trabalho. O ar frio faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. Isso é um fato fisiológico. É a maneira do corpo de preservar a temperatura central, puxando o calor para dentro. Mas contrair os vasos sanguíneos significa que o coração precisa bombear com mais força contra maior resistência. A pressão arterial sobe. Se alguém já está em risco, mesmo sem saber, mesmo com um risco tão pequeno que nunca apareceu em nenhum exame, o ar frio da manhã é um gatilho que tem sido documentado em eventos cardíacos há décadas. Janeiro e fevereiro têm taxas de ataque cardíaco mais altas do que qualquer outro mês. O início da manhã tem taxas mais altas do que qualquer outra hora do dia. Junte o ar frio da manhã com o estômago vazio, com o esforço repentino, com um corpo recém-acordado ainda se ajustando, e você tem uma combinação que é genuinamente perigosa. Não teórica, não rara, documentada. Coloca um casaco agora antes de abrir a porta. Todas as vezes, mesmo em setembro, quando está apenas um pouco fresco.
Meu neto mais novo, Caio Teixeira, brincou comigo sobre isso no outono passado quando visitou. Disse que eu parecia estar indo para o Polo Norte verificar as renas. Eu ri. Mantive o casaco. Tenho colocado tudo isso e mais, muito mais do que consigo colocar aqui, em um pequeno livro. Tenho escrito devagar nos últimos 2 anos, depois que várias pessoas com quem me importava passaram por coisas que não precisavam ter acontecido da maneira que aconteceram. Chama-se O Código da Liberdade. O link está no comentário fixado abaixo. Quero dizer algo honesto sobre por que estou te contando isso hoje, justamente hoje. Quando penso na filha do Howard, na minha varanda esta tarde, seu casaco semiaberto, sua voz cuidadosa e firme do jeito que as vozes ficam quando as pessoas estão tentando se manter inteiras, penso em quantas outras filhas vão ficar na varanda de alguém algum dia e tentar entender uma manhã que não podem desfazer. E penso em quantas dessas manhãs são evitáveis. Meus próprios filhos se preocupam comigo. Eu sei que sim. Nem sempre dizem diretamente. Não somos uma família que diz as coisas diretamente, mas ouço isso nas perguntas que fazem quando ligam. Como você está dormindo? Está comendo? Você caiu? O que eles estão realmente perguntando é: você vai ficar bem? Vamos te perder antes de estarmos prontos? Ninguém está pronto, mas podemos dar às pessoas que nos amam mais tempo. Podemos dar a elas mais manhãs. Podemos dar a elas menos dessas conversas de varanda. É isso que o Código da Liberdade é. Não é um manual médico. É tudo o que descobri silenciosamente ao longo de décadas sobre manter-se segura, independente e aqui, por você mesma e pelas pessoas que sentiriam sua falta de maneiras que não conseguem dizer em voz alta. Tenho ouvido de mulheres que já o leram. Uma mulher chamada Dolores, em Atlanta, 76 anos, mora sozinha desde que o marido faleceu. Escreveu para me dizer que compartilhou com a filha e que a filha a ligou 3 vezes naquela semana apenas para saber como ela estava. 3 vezes, ela disse. Não conversávamos tanto assim há 2 anos. Uma mulher chamada Patrícia, em Minnesota, disse que leu a sessão sobre rotinas matinais e mudou 2 coisas imediatamente e que quando contou ao filho o que tinha mudado, ele dirigiu até lá naquele fim de semana para vê-la. Apenas apareceu. Ele trouxe mantimentos, ela disse, como se esse detalhe fosse o que a desarmou. Uma mulher chamada Glória, que tem 81 anos, me contou que deu uma cópia para sua irmã que mora a 4 estados de distância e que as 2 agora têm um telefonema fixo nas manhãs de sábado por causa disso. Precisávamos de um motivo, ela disse. Isso nos deu um. É isso que quero para você. Um motivo. Outra manhã. Outro telefonema. Mais um sábado. O link está no comentário fixado. Posso retirá-lo em breve. Meu filho Davi Teixeira viu esta semana e me perguntou se eu tinha certeza de que queria que estranhos lessem coisas que escrevi. Eu disse a ele que pensaria a respeito. Ainda estou pensando. Então dê uma olhada enquanto estiver lá. Estive nesta janela o dia todo. A luz ao lado não acendeu. Não acenderá esta noite. E continuo pensando em algo que a filha da Vera me disse anos atrás, depois que a perdeu. Ela disse, a pior parte é que ela sabia que algo estava errado. Ela só não queria incomodar ninguém. Nós fazemos isso. Pessoas como nós, pessoas que cresceram sendo ensinadas que necessidades são um fardo e o desconforto é algo que você suporta sozinha, fazemos isso constantemente. Minimizamos, forçamos a barra, dizemos que estou bem e que vai passar e que não quero fazer alarde. E às vezes passa, e às vezes não passa. Os tomates do Howard ainda estão no pé. Consigo vê-los daqui, vermelhos na luz do fim da tarde, que está indo embora agora. O céu está ficando com aquele tom específico de cinza que as tardes de novembro têm, como se o mundo todo estivesse ficando mais silencioso. Tenho pensado em todas as manhãs que me restam e no que quero fazer com elas. A água antes do café.
Os 4 minutos antes de levantar. O casaco antes da porta. Algo pequeno para comer antes de qualquer esforço. A conversa com o médico sobre a coisa que é constrangedora demais para mencionar. Estes não são gestos dramáticos, não são heróicos. São apenas as pequenas e consistentes gentilezas que devemos aos nossos próprios corpos, corpos que têm trabalhado desde antes de sabermos como pedir que parassem. Pedi ao meu que fizesse bastante coisa. Gostaria de continuar pedindo por mais algum tempo. Emma caminhou para casa comigo há 2 dias. A filha da Sarah, a menina de 8 anos que mora 2 casas depois e fala o caminho inteiro sem parar. E ela me disse muito seriamente, sem nenhum contexto especial, que estava feliz por eu morar por perto. Apenas disse, com naturalidade. Como se fosse uma informação que eu provavelmente deveria ter. Tenho pensado nisso o dia todo também. Quero estar aqui para a próxima manhã em que ela disser algo assim. E na outra? E na outra? Isso não é uma coisa pequena para se querer. Esse não é um motivo pequeno para vestir um casaco. Se algo disso fez sentido para você hoje, fico feliz. Eu não conhecia o Howard tão bem quanto deveria. Ouvi pela metade sobre os tomates. Eu tinha algo no fogão. Nem sempre sabemos qual será a última conversa. Essa é a coisa mais cruel sobre a perda. Ela nunca se anuncia. Mas as manhãs que temos, essas são nossas. Podemos levar 4 minutos para levantar devagar. Podemos beber um copo de água. Podemos comer uma torrada. Podemos vestir o casaco que faz nossos netos rirem de nós. Podemos ficar. O código da liberdade está no comentário fixado, disponível enquanto durar. Meu filho não é o único com opiniões sobre isso e posso decidir que ele tem razão. Mas se você precisa dele ou alguém que você ama precisa, ele está lá agora. Obrigada por sentar comigo hoje durante tudo isso. Este foi um dia mais pesado do que a maioria. E ter um lugar para colocar esses pensamentos, ter alguém para quem direcioná-los, importou mais do que você imagina. Se quiser sentar comigo novamente em algum momento, há um pequeno botão logo abaixo disso que torna isso possível. Eu gostaria disso. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você.